Quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. A igreja está alegre com o Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de poder estar vindo a esta casa pela minha primeira vez. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 35 em diante. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a ceifa ou seara é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a sua colheita. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a palavra na qual Deus ministra nessa noite ao meu coração é a respeito daquilo que tem sido o norte da minha vida durante estes 4 anos de conversão, que se chama missões. Missões é um tema que nós muito falamos, que realizamos, que respeitamos e fazemos, mas poucos verdadeiramente entendem o que é missões. Missões no Antigo Testamento não estará claro de maneira notória qual que era o objetivo de Deus para a humanidade, visto que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, mesmo tendo experiências notórias da vontade do Senhor desde o princípio, ainda não possuía o Espírito de Deus para que pudesse habitar dentro do povo e o guiar à sua vontade. Na verdade, o Antigo Testamento era apenas um escuro, onde por muitas ocasiões Deus manifestava a sua vontade de maneira que o povo ainda não conseguisse enxergar completamente, para que quando houvesse o cumprimento de todas as promessas e de todas as profecias, eles pudessem olhar a Jesus e falar: Ele é a luz do mundo e agora poderá nos guiar. Nós vemos que no Antigo Testamento, através de Abraão, no capítulo de número 12, Deus falará a ele que o abençoaria e abençoaria também todos que o abençoassem. Deus disse que amaldiçoaria todos que amaldiçoassem Abraão e a sua família. E Deus ele continua dizendo: em ti, ou seja, dentro de você, serão abençoadas todas as famílias da terra. Visto que Abraão viveu há mais de 4.000 anos atrás, nós podemos nos perguntar: como é que Abraão pode me abençoar se eu não tive contato com ele? Como é que Abraão pode me abençoar se eu não o vi? Como é que Abraão pode abençoar a minha família, sendo que de maneira física eu não pude conversar com ele? A palavra de Deus a Abraão, quando disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, ou seja, não é exterior,
é interior. Se referia de algo que surgiria ou de alguém que nasceria por intermédio da linhagem dele. Era através da semente de Abraão que nasceria aquele que abençoaria todos que estivessem no Senhor. Era através da semente de Abraão que o Senhor salvaria todos aqueles que crescem no nome que está sobre todo nome, que é Jesus Cristo. Abraão seria o precursor. Abraão seria o primeiro de uma linhagem que traria o Messias, que resgataria a humanidade a Deus. É por isso que nós vamos ter Abraão como um dos primeiros missionários do Antigo Testamento. Não porque ele anunciou de maneira direta a mensagem do reino de Deus, mas porque ele foi o precursor de uma linhagem que veria o Messias. Com esse entendimento, nós vamos observar que a partir de Abraão começará a nascer um povo, Isaac e Jacó, que se transforma em Israel. E Israel se tornará o povo de Deus dentro do deserto. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que o povo de Israel não fosse um povo monótono, que apenas adorasse a Deus dentro de uma específica região. Não. Na verdade, o povo de Israel seria um portador de uma mensagem. Seria o modelo visível de um Deus que cuida do seu povo. Todas as nações da terra precisavam olhar para o povo de Israel e falar: este povo é diferente. Todos os povos da terra precisavam enxergar a Israel como um povo que possuía uma lei diferente. Todas as nações da terra precisavam ver o que ocorria dentro de Israel, as provisões, as experiências, as guerras vencidas e os livramentos, e dizer: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Este era o propósito de Deus, em estabelecer um povo através da linhagem de Abraão. Porém, o povo de Israel não percebe o propósito que Deus havia estabelecido sobre eles. E é por isso que de períodos em períodos, a nação de Israel vai ser aquela que não será modelo de comunhão com o Senhor. Na verdade, ao contrário disso, ela será um modelo de inconstância para com Deus. Nós observamos que dentro de todo este período, do Antigo Testamento, a partir do livro de Êxodo, até o livro de Mateus, no Novo Testamento, o povo de Israel teve altos e baixos na sua comunhão para com Deus. E de períodos em períodos, Deus levantava homens para que anunciassem arrependimento e o povo se voltasse a Ele. Mas, na última oportunidade que o povo de Israel teve de estar tendo uma comunhão, de estar se arrependendo verdadeiramente ao Senhor, foi um período antes da queda do templo, da queda dos muros e da destruição de Israel. Este período ocorreu antes da chegada da Babilônia dentro do povo. Deus já havia visto que se o povo não se arrependesse, Ele teria que os entregar na mão dos babilônicos, para que os babilônicos fossem uma ferramenta de correção para o povo, para que o povo não fosse destruído completamente, mas para que, sendo corrigido através da dor, da morte e da destruição, eles pudessem mais uma vez olhar para si e falar: não podemos
chegar ao céu se não for com o Deus de Israel. Mas, mais uma vez, eles rejeitam esta oportunidade. Depois de Israel ser destruída pelos babilônicos, depois de todos eles serem levados cativos, escravizados para a Babilônia, e começar uma restauração, o povo de Israel continua com as suas inconstâncias. É por isso que a Bíblia descreve, e a história descreve, que do Antigo Testamento para o Novo, passa-se 400 anos, que Deus não levanta um profeta para falar com o povo. Deus se calou. Deus permaneceu em silêncio. As promessas do Senhor ficaram retidas por causa da desobediência e do não cumprimento do propósito do povo. Agora, a metodologia de Deus alcançar o povo, ela é alterada. Deus não levantará um homem para que traga o povo à sua presença. Na verdade, agora o próprio Deus se faz carne e habita entre o povo. E se cumpre a Escritura quando diz: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O próprio Deus se encarnou para que uma mensagem que era invisível se tornasse visível ao povo. O Deus que chorava pelo povo de Israel no Antigo Testamento, agora será visível com as suas lágrimas em rosto, em João capítulo 11. O Deus que no Antigo Testamento quebrantava-se o seu coração quando o povo não se arrependia, é aquele que é visto em Mateus capítulo de número 9, se compadecendo por um povo que está desgarrado como ovelhas que não têm pastor. As missões vão voltar a ser cumpridas através do próprio Deus encarnado. E antes de chegar em Mateus capítulo 9, eu preciso dizer isto: aquele que iniciou um planejamento de missões, não apenas pela Judeia, não apenas pela Galileia, mas por Samaria e regiões de Decápolis, ou seja, nações circunvizinhas, não foram os homens. Quem planejou o projeto de missões foi o próprio Deus que se encarnou e habitou entre o povo. Isso nos mostra que o objetivo de Deus, desde o princípio, não era que nós cultuássemos em quatro paredes. Isto nos demonstra que o objetivo de Deus, desde o princípio, não era também que o povo de Israel fosse o único povo dele. Isto nos demonstra que Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, olhou para a terra desde o princípio e falou: eu preciso preparar alguém para que possa não apenas portar uma mensagem, mas ser uma mensagem encarnada, para que não apenas Israel se converta, mas para que toda a humanidade se volte à minha presença. Meus irmãos, no mundo, todos os dias, guarde isto, todos os dias, morrem 150 mil pessoas no mundo inteiro. Todos os dias, no mundo inteiro, famílias perdem um parente, pais perdem filhos,
filhos se tornam órfãos. Se você pesquisar no Google, saindo deste culto, você vai observar que dentre todas as pessoas do mundo, que já se passaram de 8 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram o nome Jesus. Isso pode ser chocante aos nossos ouvidos e à igreja que me escuta neste momento, porque a nação brasileira é um povo que é evangélico cristão. Praticamente em toda a rua, praticamente em todos os bairros, você vai encontrar algum tipo de igreja. Ou seja, ninguém que nasce e morre nestas regiões podem falar que não ouviram de Jesus. Todos desta região já ouviram falar o nome Jesus. Mas imagine você nascer dentro da Índia, que possui mais de 500 milhões de deuses. Pasme, 500 milhões de nomes de deuses. E alguém nascer e morrer sem ouvir que Jesus é o único Deus verdadeiro. Imagine comigo você nascer dentro da Coreia do Norte, o país que mais persegue cristãos em todo o mundo, e é o país mais fechado do mundo. Nascer dentro dela, ser criado com ideologias, onde diz que o ditador é o próprio Deus, e aquilo que ele fala são os próprios mandamentos. Imagine, você nascer neste lugar, e morrer neste lugar, sem nunca ter ouvido o nome Jesus. Imagine você crescer, sem saber o que é o conceito do amor, sem saber o que é o conceito do perdão, sem saber o que é o conceito da santificação, porque isto só existe no Evangelho. Sem o Evangelho nunca se tinha ouvido falar em amor. Sem o Evangelho nunca se tinha ouvido falar em perdão. Antes do Evangelho era: se mataram alguém da sua família, você tem direito de matar alguém da família dele. Antes do Evangelho era: se acabarem com algo da sua casa, você tem o direito de ir e retribuir da mesma maneira. Mas depois do Evangelho se fizerem o mal contra você, retribua com o bem. Depois do Evangelho se baterem na sua face do lado direito, dê à esquerda para que ele bata também, mas não haja da mesma maneira. O Evangelho, a boa notícia, veio como uma transformação em todos os âmbitos de todas as sociedades de 2000 anos para cá. Então imagine estes povos que nunca ouviram Jesus, morrendo sem conhecê-lo. Talvez isto não traga lágrimas em seus olhos. Talvez isso não traga peso no seu coração, até porque você está aqui na casa do Senhor. Você está sentado, sentada num banco. Talvez você não consiga enxergar alguém que está morrendo agora, falando: aonde eu posso encontrar a Deus? Ah, meus irmãos, me desculpe dizer, mas a nação brasileira não vive um cristianismo genuíno, santo e verdadeiro. O cristianismo da nação brasileira tem se tornado cultural. Pessoas nascem na nação brasileira e crescem ouvindo um Jesus que não conhecem. Crianças nascem sendo filhos de cristãos
sem saber que Deus é verdadeiro. Aí você pergunta para um jovem: por que é que você se converteu? Porque minha mãe é crente. Aí você pergunta para um adolescente: por que é que você não faz isso, não faz aquilo? Ah, é porque minha igreja proíbe. Nós estamos falando de um cenário atual na igreja brasileira. Eu terminei o meu ensino médio no ano passado. E foram dezenas de jovens que, quando nós evangelizávamos no recreio, convidávamos: hein, vamos lá, você é cristão, bora lá para a célula junto. Vamos falar de Deus no recreio. Aí o jovem que estava louvando no culto, o jovem que estava pregando na igreja, uma bênção nas mãos de Deus, o jovem que estava até falando em línguas, era aquele que fala: não, isso daí não é para mim não. Deixa eu ali jogar um vôlei. Deixa eu ali jogar uma bola. Eu não estou dizendo que isto é pecado, mas eu estou falando de prioridade na vida de um cristão. Quando um cristão fala: eu escolho não falar do amor de Deus para fazer o que eu quero, é ele dizendo: Deus não é a minha prioridade, Deus não é aquele que eu amo, Deus não é aquele que eu sirvo verdadeiramente. E ó, que eu não estou falando apenas de pregar, porque pregar a maioria. Eu estou falando de pessoas que dentro da igreja estavam pregando, dentro da igreja estavam louvando, mas dentro de sala estavam xingando. Dentro da escola estavam desobedecendo os professores. Oh, irmãos, eu me converti no 9º ano do ensino médio. Estava na quarentena, 2021. Eu fui incendiado na quarentena. Como o pastor falou, a internet é uma bênção, mas pode ser maldição na vida de pessoas. Mas na minha vida foi uma bênção, principalmente no início da minha conversão. Porque eu me converti e comecei a falar de Jesus na internet. Aí comecei a falar. E eu fui conhecendo outros que falavam. E com esses outros que falavam, nós começamos a fazer vigílias de oração. De meia-noite até 5. De meia-noite até 6. E nós íamos falando. Nós orávamos por cura, pastor, tudo com 13, 14 anos, 15 anos. E as pessoas eram curadas na call de oração. Pessoas que entravam com dor de cabeça. Parece coisa simples, é só tomar um remédio. Mas eram curadas instantaneamente. Pessoas que estavam com dor no joelho, dor na perna, dor de barriga, eram curadas na hora. Porque nós estávamos buscando em sinceridade. Quando terminou a quarentena e começou a voltar as aulas na escola, eu coloquei em meu coração: vou pregar o evangelho na minha escola. Comecei a carregar a Bíblia todos os dias para dentro do recreio. Naquele período, eu estava ali com meu cabelo grandão ainda, cordão de prata grosso no pescoço, brinco nas 2 orelhas. E eu ia para a escola, pegava a Bíblia, abria no meio do recreio e começava a falar: Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Eu já sabia que mesmo que ninguém me falasse, alguém estava olhando e falando: por que é que esse crente está andando com Bíblia no meio do recreio? Eu sabia que mesmo que as pessoas não falassem, alguns estavam pensando: mas espera aí, isso daí não era o Riquelison que brigava com todo mundo na escola? Esse daí não era o Riquelison que tomava suspensão praticamente todo mês? Esse aí não é o Riquelison que os pais eram chamados todo dia na escola? Mas eu fui buscando. Eu falei: Deus, eu quero alcançar a minha escola. E Deus começou a me usar na rua. Eu saía da minha casa, enquanto eu ia para a escola, eu falava: Deus, o Senhor quer falar com quem hoje? Aí Deus falava: vai em fulano e fala isso. Eu ia lá, era coisa simples, meus irmãos. Eu chegava e falava: bom dia. Queria te falar que Deus te ama. Amém, nossa, eu estava prezando disso. Aí eu sabendo que era Deus falando comigo. Aí eu continuava: Deus, mais quem? Vai lá e fala aquilo. Eu ia lá e falava. Coisas muito simples, mas que me foram fazendo sensível à voz de Deus. Quando eu chegava na escola, mais uma vez, sentava, abria minha Bíblia, no horário do recreio, não em sala de aula.
e lia a palavra do Senhor. Até que eu falei: Deus, mas eu preciso alcançar a minha escola. É isso que é lindo, pastor. É que ninguém precisa falar, você precisa pregar. Você é obrigado a pregar, embora sejamos como cristãos. Mas quando estamos cheios dele, é automático, é consequência. Não tem como não falarmos dele. Você vê crente acordando, indo para o trabalho. Aí, você viu a notícia que saiu hoje? Aí vai lá e começa a falar de tragédia. Aí está dentro da escola. Ei, você viu que fulana falou de fulano? Mas agora um crente cheio do Espírito Santo, um crente que acorda com ele falando: bom dia, meu filho, eu tenho algo preparado para você neste dia. Não. Ele entra na escola, ele fala: a paz do Senhor Jesus. Ele entra dentro do trabalho e fala: que Deus abençoe o seu dia. Ele tem Deus na boca dele. E eu falei: Deus, eu preciso de algo. Deus, ele falou comigo: meu filho, se levante no meio do recreio e pregue a minha palavra. Como é que é? Não, peraí, Deus. Eu sou o único cristão que eu vejo nessa escola. Como é que eu vou pregar no meio do recreio em pé? Eu já estou carregando a Bíblia, né? Estou fazendo ali o que a maioria está fazendo. Deixa eu aqui. Você não disse que quer alcançar a sua escola? Eu tenho estratégias para você se levante no meio do recreio. Eu rejeitei. Mas passando-se 2 semanas, tomando banho, o Espírito de Deus falou ao meu coração: quem senta à sua mesa direita no horário do recreio está xingando. Quem senta à mesa à sua esquerda no horário do recreio está fofocando. Quem senta à sua frente no horário do recreio está fazendo aquilo que desagrada o meu nome. E você está com medo de falar do meu amor. Eu caí de joelhos na hora. E eu falei: Deus, eu vou ir. Passou-se 1 semana e estava lá eu no recreio com a Bíblia na mão, falando: Deus, é hoje? Eu jejuava praticamente todo dia na escola. E eu: Deus, é hoje? É hoje? E eu com medo, das minhas mãos tremendo, as pernas bambeando, coração batendo rápido, suor passando debaixo do sovaco. Trêmulo, falando: Deus, como que eu vou fazer isso? E eu ia levantar da cadeira. Quando eu ia me levantar, aí eu falava: não, deixa eu sentar de novo. Aí eu sentava. Aí eu tentava levantar de novo, aí eu sentava. Tentava levantar, sentava. Até que um momento eu falei: não é agora. Levantei. Quando eu me levantei, eu fingi que nada estava acontecendo e fui para dentro do banheiro. Chegando no banheiro, eu já estava falando de Jesus na internet. Peguei meu celular, levantei. Falei: meus irmãos, vocês precisam falar de Jesus com coragem. Vocês precisam ter ousadia para falar do amor de Deus. Porque Deus está conosco, a gente não pode ter medo. E eu todo temeroso ali. Terminei o vídeo. Falei: Deus, é agora, eu preciso ir. Saí do banheiro, sentei na cadeira e falei: é agora. Aí eu me levantei. Peguei a minha Bíblia e comecei a folhear. Eu já tinha preparado um texto. Só que eu me perdi do texto. Apareceram 3 pessoas na minha frente, do nada. Aí eu falei: eu vou ler um texto aqui. Aí eu li um texto, mas eu queria falar de outro texto. Aí quando eu terminei de ler o texto, eu falei: não é sobre esse texto que eu quero falar de outra coisa. E eu falei do amor de Deus. Em 5 minutos, tocou o recreio, tocou o sinal. Aquilo foi o começo de algo que Deus faria em minha vida. Passou-se alguns dias, eu comecei a falar em pé no meio do recreio. Só que aquele ano terminou. O ano do primeiro ano, o ano de 2022 se iniciou. E agora, Deus já tinha entregado pessoas no meio do caminho para que pudessem falar do amor de Deus no recreio comigo. Conheci a Alice Ferreira, que foi uma das fundadoras do movimento, unidos em um só propósito junto comigo. E no recreio e no clube, que era dentro da escola, nós começamos a falar do amor de Deus. No início, eram 10 pessoas no recreio. A gente estava sentado na mesa, na cadeira, né, diante da mesa, e as pessoas nos acompanhavam para outro lugar. A gente ia para a quadra, e aquela renca de pessoas atrás da gente. E a gente ia se movimentando e falando do amor de Deus. O número foi crescendo, mas depois também foi diminuindo e diminuindo. Passou-se um período, ela mudou de escola e a gente continuou falando do amor de Deus. Mas todas as vezes que nós falávamos do amor de Deus, nós éramos rejeitados.
rejeitados com o olhar, rejeitados com a convivência entre as pessoas. Por todos nós éramos falados maus, não pelo testemunho, mas por conta do nome de Jesus. Mas quando nós estávamos de pé no meio do recreio falando do amor de Deus, e nós olhávamos aquelas pessoas passando por nós, rejeitando aquela palavra, as lágrimas escorriam em nossos olhos, o peso batia em nosso coração, e o texto de Mateus 9 se cumpria. Teve grande compaixão deste povo, que anda desgarrado e perdido como não tem pastor. Foi isso que Jesus sentiu, e muito maior do que isso. O peso bateu na alma, porque uma coisa é alguém sofrendo uma frustração em vida, outra coisa é a pessoa ser condenada completamente ao inferno. A Coca-Cola tem data de validade, um X-Tudo tem data de validade, um alimento que você compra tem data de validade, mas quem é que pode falar que o inferno tem data de validade? O inferno é eterno, assim como o céu é. Mas o que é que estamos fazendo para que as vidas não vão para lá? Como é que estamos nos movimentando para que vidas sejam salvas para Deus? Se você entrar dentro das maiores faculdades do Brasil, você vai ver jovens drogados, você vai ver jovens aprofundados na filosofia de uma ideologia mundana, você vai ver jovens perdidos. Aí você pergunta: você acredita em Jesus? Não. Não, mas você acredita que a Bíblia é verdade? Não, a Bíblia é uma das verdades. Não, mas você acredita em quem que te criou? Eu não acredito que ninguém me criou. Eu sou fruto de uma ocorrência de geração em geração. Eu sou fruto de moléculas. Aí nós falamos: o Brasil foi evangelizado, sendo que a maior faculdade do Brasil está totalmente perdida. A culpa não é do mundo. A culpa não é dos incrédulos. A culpa é nossa. Deus disse em 2 Crônicas capítulo 7 verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É o povo de Deus. Estamos esperando uma mudança, meu pastor, do governo político da cidade. Estamos esperando uma mudança no governo do estado. Estamos esperando uma mudança no governo do Brasil. Mas a resposta de Deus a nós nesta noite é: a culpa é da igreja. Não éramos apoiados por ninguém pregando o evangelho no recreio. Mas continuamos. No segundo ano o número aumentou, se multiplicou. Começamos a pregar no turno da noite. Segundo ano terminou, eu falei: Deus, eu não vi a minha escola sendo salva, embora a gente já tivesse pregado para todos eles, porque a gente passava direto nas salas de aulas. Nós pregávamos dentro da quadra para toda a escola ouvir. Todos que passaram pela escola ouviram o nome de Jesus de alguma maneira. Mas nós não tínhamos visto eles sendo salvos. No segundo ano vimos 9 pessoas aceitando a Jesus, dentro das células. E no terceiro ano, eu falei: Deus, eu só saio dessa escola se eu ver vidas salvas. Alguém olhava e falava: Riquelison, você é inteligente, você consegue falar. Você consegue se comunicar com as pessoas. Deixa esse negócio de Jesus de lado. Deixa esse negócio de falar de Deus de lado. Deixa esse negócio de célula de lado e se profissionaliza.
Estuda, porque facilmente você vai entrar numa das maiores faculdades do Brasil. Isso ouvindo da professora mais antiga da escola, que era capacitada na história, na filosofia, na sociologia, em geologia, em tudo que aquela mulher era. Só que ela era ateia. Ela não cria que o conhecimento da filosofia, da geologia, da sociologia, da ciência, do que qualquer coisa, tudo veio de Deus e não do homem. Então era comum ela falar aquilo. Mas eu falei, professora, eu não posso deixar de falar dele. Porque quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui curado de uma síndrome que não tem cura. Eu preciso falar dele, porque eu sei que ele é real. E se eu guardar ele para mim, as pessoas vão ir para o inferno. Meu pastor, terminamos o ensino médio com mais de 8 escolas na minha cidade que já tinham um trabalho de evangelismo. Terminei o ensino médio com mais de 30 vidas sendo entregues para Jesus no 3º ano do ensino médio. Riquelson, como isso aconteceu? O Espírito de Deus se responsabiliza pela obra missionária. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a igreja do Senhor. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a juventude desta igreja. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre os adolescentes desta igreja. Eu vim liberar uma palavra de Deus para todos aqueles que têm ouvido para ouvir. Missões ainda são prioridade na igreja do Senhor.